Olá, vamos nessa sequência do livro, dos livros do André Luiz, falando sobre o cientista espiritual André Luiz. Eu estou trazendo algumas colocações dele em relação ao mundo de ciência, que ainda é desconhecido. E ele deixou um trabalho imenso. Você vê que eu, na minha observação, já estou na lição 233. Ora, 233, eu imagino os grandes cientistas que observação faria muito maior, mas eu apenas estou chamando a atenção para esse trabalhador do mundo espiritual que deixou material imenso para as nossas reflexões e para o mundo acadêmico refletir. Hoje, nessa lição que eu vou falar, obsessão coletiva. Obsessão coletiva. O André Luiz, ele vai fazer referência sobre isto no livro Mecanismo da Mediunidade, que está na página 119 e 120, esse assunto. Mas esse livro, eu ainda, é um dos livros que eu vou lá da frente ainda discutir, nem comecei sobre ele, porque ele traz muitas informações da física. O espírito que estava organizando junto do André é um espírito que conhece muita física para ter feito esse trabalho lá atrás, esse livro Mecanismo da Mediunidade. Mas ele vai falar nessa obsessão coletiva. Nós já estamos falando sobre obsessão, e essa obsessão coletiva, isto é muito comentado. É comentado, o Kardec chama a atenção desse assunto. Ele diz, por exemplo, Kardec diz assim: compreende-se que é semelhante a uma nuvem de gafanhotos, um bando de maus espíritos que pode cair sobre um certo número de criaturas, dela se apossar e produzir uma espécie de epidemia moral. Olha o que ele está dizendo. Tem alguns cientistas que falam do própria Bíblia, lá no Ato dos Apóstolos, você vai vendo também esses trabalhos, mostrando esses trabalhos. E o André vai trazer desse livro Evolução em Dois Mundos. Ele vai, porque na Evolução em Dois Mundos, ele vai chamar atenção, ele faz das correntes. O André vai chamar atenção das correntes de elétrons mentais. Corrente de elétrons mentais. É muito interessante. Vou ler só um pedacinho, porque é grande o texto. Ele diz assim: dentro de certa analogia, temos também as correntes de elétrons mentais. Elétrons mentais. Por toda parte, formando cargas que aderem ao campo magnético e dos indivíduos e que vagueiam entre eles a maneira de campos elétricos que acaba atraído por aquele que excessivamente carregado se lhe afeiçoa. Você veja, ele vai chamando. É para estampar com mais segurança nossa necessidade de equilíbrio perante a vida. Recorremos à maneira das correntes cessantes de força que sustenta a natureza terrestre. Também o pensamento circula ininterrupto no campo magnético de cada espírito, extravasando para além dele com essência característica a cada um. Queira ou não, cada alma possui do próprio pensamento a fonte indestacável das próprias energias. Correntes vivas fluem do íntimo de cada inteligência, a se projetar-lhe no halo energético, estruturando a áurea e a fotosfera psíquica, à base de cargas magnéticas constantes, conforme a natureza lhe é peculiar. De certa forma, ele está semelhante à corrente de força que parte da massa planetária compondo a atmosfera que envolve. Ele está dizendo que as pessoas
pela maneira dela, ela também atrai, porque os espíritos ali, eles estão conectados com ele. Então existe como se fosse um bando de gafanhotos. Não sei se você já teve a oportunidade de ver gafanhotos quando atacam numa fazenda. Chega aquela quantidade imensa de gafanhotos e vai destruindo tudo que está ali. Então a obsessão coletiva existe. Existem vários trabalhos. O Hernani Guimarães falava muito sobre esse assunto, mas nas revistas espíritas tem bastante trabalho sobre isso. O Allan Kardec chamando a atenção. Tem alguns cientistas, Dito Fiore também trabalhava muito sobre esse assunto, que é uma obsessão coletiva. E a coletividade, às vezes, age de uma forma sem raciocínio. Por isso que a gente assiste, às vezes, a assuntos coletivos. Um dos maiores exemplos de uma obsessão coletiva é no episódio de Jesus lá, quando vai perguntar, o Pilatos pergunta se solta Jesus ou Barrabás, e a multidão começa a gritar Barrabás, ali debaixo de uma influência muito grande para tomar aquele caminho. Então você vai ver que existe essas em massa, às vezes um lixamento em massa que faz você ver obsessão, quase uma coisa coletiva. Eles vão em massa sofrendo influência. Naquele famoso episódio de Jesus com aquela mulher adúltera, que chega às pessoas, traz a mulher e diz: mestre, ela cometeu adultério, o que é que faz? A lei manda que apedreje ela, eles todos com pedra na mão. Imagine ali coletivamente quantas pessoas apedrejam uma pessoa que ela nem conhece, nem sabe, simplesmente a massa coletivamente está fazendo aquilo. E aí Jesus, nesse caso, dá lições fortes para nós. Primeiro ele diz para a mulher: ninguém te condenou, nem mesmo eu. Ele também não condena, ele está chamando a atenção para a gente parar essa mania de condenar os outros. Mas ele vai e diz: atire a primeira pedra quem nunca pecou. Ou seja, mas diz para ela: vai, não peque mais, e diz para as pessoas: atire a primeira pedra. Ou seja, tome consciência que você já fez coisa igual ou parecido. Ele está chamando a atenção. Essa obsessão coletiva é mais comum do que nós imaginamos. É preciso a vigilância, e às vezes a massa é fácil de acontecer isto, se ela está invigilante. E são médios e às vezes acontece. Tem muito casos de aconteceu às vezes em mosteiro, aconteceu em casa de freiras, tem bastante casos relativamente sobre isto. O que o André Luiz está dizendo que é uma realidade e tem explicações da física pela sintonia a frase dele é também muito interessante: corrente de elétrons mentais. Olha o que ele está dizendo, elétrons mentais, porque existe esse átomo mental, e esse átomo mental também tem elétrons mentais. Até o próximo encontro nosso com essa série André Luiz, o cientista espiritual.